Olá pessoal, hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos sobre ansiedade, que na verdade acomete a milhares e milhares de pessoas na nossa sociedade, no nosso dia a dia, seja no trabalho. E para falar como primeiro tema sobre ansiedade, hoje eu preparei um tema muito comum e que todos nós temos ciência disso, que é a fobia social. O que é esse tipo de sofrimento, esse tipo de ansiedade? Como que ela se manifesta, né? É impressionante como todo mundo já passou por um tipo de sofrimento, uma fobia social durante uma apresentação, durante um trabalho. Mas quando a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente fala numa doença. Como que ela afeta a gente, né? Esse tipo de transtorno é aquele medo intenso, aquela dificuldade de passar por uma situação embaraçosa, da gente ser visto numa apresentação, de ser julgado, a pessoa sente um mal-estar, aquele medo, né? Porque o que vão pensar de mim? Aí você fica roxo, você fica nervoso, você começa a suar. Então uma série de sintomas a gente apresenta durante esse tipo de transtorno. Esse tipo de transtorno tem uma taxa de prevalência de 3 a 13% da nossa população. É uma taxa bem alta. Como sempre, é uma doença que acomete sempre as mulheres, numa proporção muito maior do que os homens. Tem um pico de início na adolescência, geralmente com mais de 15 anos. Como causas, nós podemos sempre pensar nos fatores neuroquímicos e nos fatores genéticos. Os fatores genéticos são mais prevalentes, a gente consegue observar, os estudos mostram um número maior de pacientes que têm parentes de primeiro grau que apresentam também na sequência da sua geração também o mesmo tipo de transtorno. Como fatores neuroquímicos, uma das hipóteses, né, que é da fobia social, é que quando a gente utiliza um beta-bloqueador, no geral, não só um medicamento, a gente tem uma grande resposta, o paciente tem um alívio na hora de se apresentar uma monografia, de falar com o chefe, falar numa reunião, entre outras situações diversas. Então ele tem uma resposta boa, é um tipo de tratamento que a gente utiliza também. É importante a gente lembrar que esse tipo de transtorno de ansiedade ele só se torna um problema quando ele gera um sofrimento no indivíduo querendo participar de uma atividade. Não falo uma atividade em que você é forçado, mas quando tem que apresentar um trabalho, eu quero virar um palestrante, eu quero me expor e não consigo, aí a gente classifica, aí a gente apresenta alguns critérios que é importante dentro dessa doença para que a gente entenda. Então, assim, a gente tem a dificuldade, a gente tem o sofrimento e a gente ainda tem um indivíduo querendo fazer aquela atividade. Olha como que ela compromete todo o funcionamento do indivíduo e, consequentemente, as repercussões na família, no trabalho, no dia a dia, no aprendizado. Então é importante a gente fazer esse tratamento correto e esse diagnóstico da forma mais rápida para que a gente tenha uma resposta desses indivíduos. Tá, Rômulo, e quais são as características, né? Como que é definido a doença em si, o transtorno de ansiedade social ou fobia social? O primeiro critério que o DSM-5 classifica é quando o indivíduo apresenta um medo intenso de ser exposto, de ser avaliado por outra pessoa dentro da própria família ou dentro do seu círculo de amizade. Esse medo ele pode vir através de uma conversa, de uma expectativa de falar com alguém próximo, de manter essa conversa. Isso também gera um sofrimento para eles. Um segundo sintoma muito comum é que o indivíduo tem um medo de ser julgado, de ser representado de uma forma inadequada e com isso as pessoas fazerem uma chacota do que ela está apresentando, do que ela está vivenciando. Então esse medo intenso também faz com que ela sofra, com que ela apresente a doença, é um dos critérios. Nas crianças, a gente também observa que esse medo, essa ansiedade, ela gera uma resposta. Então você pode observar às vezes nas crianças um choro intenso, uma irritabilidade. Às vezes a gente fala, aquela criança está meio enjoadinha, né? Só porque a gente está chegando no local, a gente vai sair, a gente vai encontrar um coleguinha e ela começa a se manifestar de uma forma a repulsar aquela situação. Ela não quer vivenciar aquilo por medo ou por ansiedade, mas não sabe como manifestar ou falar para o outro o que está sentindo. Um quarto item a se observar
é que o medo ou a ansiedade, ela é vivenciada, eles são intensos e a pessoa ela não sabe como passar para o outro. Então ela sofre calada. Uma outra característica também muito importante é que esse medo, essa dificuldade que o indivíduo lhe apresenta, é uma dificuldade irreal. É um sofrimento além do que aquela situação poderia gerar. Então ele somatiza muito mais do que uma situação simples. E muitas das vezes, se o indivíduo consegue vencer aquele obstáculo, depois para ele é como se fosse algo assim: nossa, por que eu estava sofrendo tanto? Foi tão simples, né? Passou, só foi aquele desespero inicial, mas depois fluiu tão tranquilo, tão bem. Essa é a grande dificuldade desses indivíduos. Eles sofrem demais antecipadamente por algo que eles, na maior parte das vezes, passariam por saber, por conseguir botar para fora, mas eles não passam para ninguém, eles sofrem calados. Uma outra característica também importante, que a gente já abordou antes, é que esse medo, essa ansiedade, essa sensação, essa somatização de sintomas que esse indivíduo vai tendo, ele tem que durar mais do que 6 meses. Ele é intenso, ele é persistente, mas ele tem que durar mais do que 6 meses. Isso é importante a gente sempre relatar. Da mesma forma, que é importante a gente também perceber, como um outro critério, é que esse indivíduo ele vai ter prejuízo no seu funcionamento, seja social, seja no trabalho, seja no estudo. Então, a fobia social ela gera prejuízos para esse indivíduo, que é um outro critério também para a gente fazer esse diagnóstico. Pensando na fobia social, é importante a gente também fazer alguns diagnósticos diferenciais. A gente sempre vai fazer a busca por outras doenças que possam estar gerando os mesmos tipos de sintomas, como a agorafobia, o transtorno de pânico, a ansiedade generalizada. A gente tem que fazer essa diferenciação, porque senão todas as doenças vão ser iguais. Quando a gente pensa numa doença, a gente também sempre lembra da questão do curso e do prognóstico, né? É uma doença que começa na adolescência, mais cedo, gera grande sofrimento e, se não for tratada, ela vira uma doença crônica, é persistente, então ela gera muito mais incapacitação, sofrimento, prejuízos sociais, econômicos, financeiros, de todos os aspectos para esse indivíduo. Então é importante que, já que é um prognóstico tão complicado e que tem uma resposta boa ao tratamento, então é necessário que, quanto mais cedo, a gente possa fazer um tratamento adequado para esse indivíduo. Rômulo, novamente, como é que eu trato esse tipo de doença? A gente sempre fala, o tratamento medicamentoso e o tratamento psicoterápico, ele é o que produz melhor resultado para esse indivíduo, porque o sofrimento que gerou a doença para ele é um sofrimento crônico. Quando ele veio buscar ajuda, não foi porque ele estava apenas tendo uma dor de barriga quando ele ia apresentar um trabalho no colégio, ele era novo. Quando já gerou limitações e que ele não aguentou mais, já explodiu, já apresentou outras dificuldades, já teve perdas na hora de conquistar os seus objetivos. Então é importante que a medicação esteja presente quando necessária, a psicoterapia, mas que essa avaliação seja concomitante, porque o sofrimento gerado por esse indivíduo e por toda a situação que ele vivencia e deixa de vivenciar, ele é muito grande. Então a dificuldade ela passa a ser crônica e presente no dia a dia. Então é importante que, se você está passando por uma situação, se você tem um filho que você percebe que ele tem uma dificuldade de conversar às vezes com a gente, é mais retraído, mais fechado. Quando chega um primo, ele tem uma dificuldade de falar com as pessoas próximas, que não geram perigo para ela, mas mesmo assim ele não interage, ele só fala: oi, tudo bem? Tá, vou pro meu quarto. Lógico, a gente sabe que a adolescência é uma idade complicada, uma idade difícil. As crianças e os adolescentes, eles preferem estar no mundo virtual, porém a gente sabe que isso não pode persistir. Isso daí é uma situação de esquiva, de isolamento, de dificuldade de relacionamento. Então, se você está percebendo que o seu filho, um parente, um amigo esteja passando por isso, vamos buscar ajuda, vamos procurar um profissional adequado. Se não for uma doença, for só coisas passageiras, nós somos os primeiros a orientar vocês: ó, não precisa de medicação, não precisa de acompanhamento, vai passar. Então é uma conduta mais expectante e vamos observar. Mas isso de você observar e ter esse cuidado com quem você ama, isso é um ato de amor.
Isso é cuidar do nosso próximo. Então, se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade, entre em contato, busque ajuda, busque alguém mais próximo que possa ajudar a quem está sofrendo a sair desse processo tão debilitante e tão incapacitante. E lógico, se você gostou, se você tem alguma sugestão, se inscreve no nosso canal, deixa a sugestão aqui embaixo. A gente tem vídeos novos todas as quintas-feiras.